As modalidades de golpes, elas são infindas, né? Se há uma forma de enganar e uma forma de obter vantagem, isso se caracteriza um golpe desde que não haja ali, né, uma contraprestação ou uma negociação, porque a gente tem que diferir muito essa questão do golpe e da negociação. Às vezes uma negociação é ruim, você fez um negócio ruim, não significa que é um golpe. Se ambas as partes foram contratadas, se ambas as partes receberam um produto ou um serviço, não se trata de um golpe, sim de uma negociação que talvez uma ou outra parte tenha ganhado mais que a outra. Tá certo. Tem essa questão aí principalmente comerciantes que recebem uma informação no e-mail ou ligação dizendo que é do Google, alguma coisa desse sentido, a pessoa presta um serviço para ela, né? A pessoa tem que sempre estar atenta aos mínimos detalhes, né? Exatamente. Nessa situação aí do funcionário do Google, se ele fala que ele é funcionário do Google ou que ele trabalha na Google, né, na empresa, ele vai estar cometendo, ele vai estar mentindo, né? E se ele usa dessa mentira para obter vantagem, e essa vantagem é indevida, ele vai estar aplicando um golpe. Agora, o que ocorre? Na maioria das vezes, ele presta um serviço. E se ele presta um serviço, a utilização do engodo não gera uma vantagem indevida, já que a vantagem é devida pois foi prestado o serviço, né? Claro que seria muito melhor que ele falasse que ele presta serviços dentro da plataforma Google, não para o Google. Mas se há um serviço ali prestado, ele tirou foto, ele criou a localização daquela pessoa no Google Maps, né? Ou em outro sistema de mapas, como nós temos o Bing e outros sistemas de search também, que geram essas informações. É óbvio que não adianta a gente falar que houve um golpe. O que houve foi uma negociação que talvez tenha sido ruim, já que um profissional do marketing aqui da região faria o mesmo serviço bem mais barato. Tá certo, doutor. Tem questão também de associações, né? Que entra em contato com comerciantes, dizendo que oferecem esse, aquele serviço, que muitas vezes não são nem aplicados aqui na nossa realidade do município, né? Mas que as pessoas acabam caindo nesse engodo também, né? E contratando serviços que são caros, né? Não lê as letrinhas miúdas lá e no final parece baratinho, mas sai caro. Nós temos a situação do representante que atua junto ao INPE, né, o Instituto Nacional de Patentes Industriais, algo do tipo assim, não me recordo exatamente o nome da sigla, mas ele promete que vai fazer o protocolo junto ao INPE para realizar o registro da marca. Se você analisar os procedimentos, quando a gente pede cópia, realmente ele fez o registro. E o INPE ele é muito lento. E esse serviço é, sim, muito caro. O que ocorre? As pessoas se sentem enganadas porque realmente há uma demora na prestação do serviço, não na prestação do serviço, mas na resposta pelo INPE, e essa resposta pode ser negativa ou não. E aí no contrato diz que haverá uma única tentativa, né? Ou seja, que eles vão tentar uma única vez fazer esse registro. Não deu certo, tem que contratar de novo. E aí, quando não dá certo, a pessoa se sente lesada, a empresa se sente lesada. Ocorre que, nessas situações, nós sempre recomendamos empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, tem que dar uma analisada muito minuciosa nesse tipo de contrato. Não são contratos simples, não são contratos básicos. Não é qualquer um que tem a marca registrada, né? Se fosse tão simples assim, todo mundo teria a marca registrada. Existem algumas exigências legais, existem algumas exigências de formatação, dentre outras regras atinentes ao INPE. Então, deve ser analisado o contrato e feito com um pouco mais de razão, pensando um pouco mais a respeito da realização dessa tratativa ou não, da finalização desse contrato ou não. E agora tem os golpes realmente, né? Esses continuam acontecendo. Quais são os mais frequentes aqui na cidade? Quais vocês recebem o maior número de denúncias, doutor? Bom, são os mesmos golpes, né? O do falso parente, quando uma pessoa troca de telefone, fala que trocou de telefone, e aí pede dinheiro para pagar um boleto para a mãe, para o pai, ou para um avô, avó, amigo, sempre isso. O clone de WhatsApp para aplicar esse tipo de golpe, o clone de Instagram, a subtração de conta de Instagram e depois publicação de vários produtos para serem vendidos ali, como se fossem daquela pessoa, e aí normalmente ela fala, estou me mudando, e quando você vê, a pessoa teve o WhatsApp, o Instagram clonado. Por isso é importante quem tem essas contas em redes sociais, autorizar e aplicar a autenticação de 2 fatores para evitar esse tipo de situação, evitar o clone do seu WhatsApp, o clone do seu Instagram, a subtração
do seu WhatsApp e a subtração do seu Instagram. Do WhatsApp, lembrando que é uma subtração um pouco mais complexa, né? Tem que estar envolvido alguém da operadora junto. Tá certo. Tem também os golpes, né, do falso intermediador de vendas, esse acontece direto, e também das falsas vendas agora, né? Utilizando o nome de empresas que realmente existem. Sim, são golpes antigos que se repetem agora com a internet, com o Pix, e eles facilitaram demais, né? Porque com o Pix, como o pagamento é instantâneo, né, não tem nenhuma demora, antigamente com a TED você tinha 20 minutos ali para poder pensar melhor, e nesses 20 minutos normalmente a pessoa percebia o golpe. Com o DOC era 24 horas, né? Agora o DOC acabou, tem cerca de uma semana. Então, assim, agora com o Pix, como o pagamento é instantâneo, a pessoa caiu no golpe e logo o golpista faz um Pix para outra conta, para uma outra conta, para uma outra conta, gerando em cadeia, Pix em cadeia, e a legislação brasileira não permite ainda a quebra de sigilo bancário em cadeia, ou seja, a partir da segunda, terceira conta nós temos que refazer o pedido, e aí isso torna a investigação extremamente lenta, não por culpa da delegacia, do Poder Judiciário, mas porque a legislação que trabalha as quebras de sigilo bancário não permite que eu quebre o sigilo bancário de A, B, C e D em cadeia. Isso não existe ainda, né? Então, nós precisamos atualizar essa legislação, o Banco Central está trabalhando em cima disso, mas principalmente, toma cuidado nas negociações, né? Ver com quem a gente está negociando, ver com quem a gente está trabalhando, para poder evitar esse tipo de situação. Tá certo, doutor. Quanto a essa situação ainda, falando sobre as investigações, é muito difícil. A delegacia que já conseguiu recuperar, em alguns casos, mas é muito difícil. O melhor é evitar cair, realmente. Exatamente, é muito difícil. Ano passado, a DRCI, que é a nossa Delegacia Central de Crimes Informáticos, ela conseguiu bloquear alguns milhões em valores aí, oriundos de golpe. Ela é a única no estado que consegue ter essa ligação direta com os bancos e o Banco Central, até para poder não gerar, evitar situações em que a pessoa não quis fazer o negócio ou desistiu do negócio, e aí chega na delegacia, fala para a gente uma história. Então, a DRCI ela centraliza esse tipo de pedido. Então, quando a pessoa traz até aqui a delegacia, nós encaminhamos para a DRCI faz um filtro e tenta imediatamente realizar os bloqueios. Os bloqueios normalmente dão certo, na maioria das vezes, quando é feito de forma rápida. Mas quando demora um pouco mais para fazer, eles acabam sendo surrupiados esses valores e aí não conseguem mais recuperar.